Boa noite, família Dona Dolorida, tudo bem com vocês? Olha, de novo, mais um papo hoje, recebendo nutricionista de nutrição gentil, Alexandra Freitas. Ale, seja muito bem-vinda novamente ao Dona Obrigada. Dolorida. A Lê já participou outra vez com a gente, deu um show de apresentação, uma aula falando sobre dor. Muito feliz de ter você de volta. É parceira da Dona Dolorida. A Irani Santos também está presente. Irani, muito obrigada. Uma honra imensa receber você aqui. Sempre lembrando que as duas são mestres, elas são professoras da Universidade Santa Marcelina, no curso de nutrição. Depois eu vou até abrir espaço para elas falarem um pouco mais desse curso, porque eu acho que vale muito a pena ser comentado, porque é referência no Brasil. Então, acho que vocês merecem saber mais sobre como é o curso dentro dessa faculdade, tá bem? Meninas, por favor, se apresentem para os seguidores da nossa página. Fiquem à vontade, hoje a live é de vocês, eu sou só telespectadora. Então, posso começar? Pode, por favor. Bom, vamos lá. Então, boa noite, todo mundo. Eu agradeço a Mayra aí pela oportunidade de estar mais uma vez conversando aqui com vocês. A gente fez uma primeira conversa, né, que foi a que trouxe à tona esse assunto, né, justamente a questão da saúde intestinal, né, e outras questões aí relacionadas à saúde. Então, espero que a gente possa, né, fazer aí uma conversa, tirar dúvidas e bater um papo aí com todo mundo, né, para ajudar, trazer novidades, enfim, fazer um momento de troca mesmo. Olá, gente. Olá, gente, tudo bem? É a primeira vez, mas com certeza não será a última. Assim espero, gente. Muito feliz de conversar sobre um assunto que me cativa muito, que é a alimentação como eixo central, mas a gente tirar um pouquinho o foco do prato e entender outras partes aí do nosso organismo, entender a importância de cada parte, né? Então, estou muito feliz e vamos lá, vamos aproveitar aí essa live, vamos curtir, né? A ideia, pelo menos que eu pensei, é que seja bem descontraída. A gente vai bater um papo, né, Alexandra? Isso. E contar um pouquinho da nossa ideia do que é esse eixo intestino-cérebro aí. Perfeito. Vamos lá, meninas, a live é de vocês. A gente até montou uma apresentação que acho que vocês já estão conseguindo visualizar, mas, né, a ideia é mais para ser um norte para a gente lembrar de conversar de algumas coisas do que, né, um roteiro de aula. Então, quem estiver aí online, quiser participar, fazendo perguntas, a Mayra vai ficar atenta também às perguntas e vai passando para a gente vai conversando, tá bom? Bom, acho que... Você vai falar, Ira? Pode falar. Não, pode falar, Lê, eu que cortei aí sua frente. A gente acostumada como professora, né, já quer falar. Quer falar. Não, na verdade, aqui a gente colocou um pouquinho, né, do que é a nossa ideia do Nutrição Gentil, que é uma página no Instagram, que eu acredito que alguns de vocês já conheçam, já nos sigam, e que eu e a Irani, que trabalhamos juntas, né, na faculdade, como a Mayra falou, a gente pensou em justamente montar essa página para ser um espaço para conversarmos sobre questões que envolvem a alimentação, nutrição, e para um olhar diferenciado e realmente mais gentil, né? Sem pôr culpa no alimento, sem que a gente se sinta culpado por comer alguma coisa, por determinadas escolhas, e trabalhar muito mais a questão da consciência mesmo. Tá? Acho que a Alexandra falou um ponto que eu acho que é fundamental, só queria acrescentar uma coisa, que normalmente quando a gente fala sobre alimentação, e o quanto a alimentação pode ajudar, seja em alguma patologia, ou para a perda de peso, ganho de peso, seja o que for, a gente sempre vê a nutrição como algo punitivo. A alimentação, será que eu vou ter que tirar tal coisa? Nossa, eu vou no nutricionista, eu vou ter que excluir N alimentos, e vou só comer coisas ruins. E essa página foi criada com essa lógica mesmo, da gente falar do prazer em se alimentar. O quanto é bom conciliar as duas coisas, a necessidade do nosso organismo com os nossos comportamentos, os nossos hábitos, e ainda assim viver muito bem. Então, é esse o olhar dessa página, desmistificar essa questão de alimentação como algo punitivo.
Isso. Agora pode ir, Ira. Tá. Então, a partir do convite da Mayra, a gente pensou, sentou aqui junto e elaborou que caminho que a gente pensou em percorrer para falar desse assunto de cérebro e intestino. Que ligação é essa, já que são órgãos tão distantes, né? Mas qual a relação que eles têm? Se é que tem relação, né? Vamos entender isso. Então, a ideia é principalmente falar sobre para que serve esse intestino, essas reações emocionais, o que é essa história de desbiose, então é um nome bem estranho, mas vocês vão ver que é super comum e passa muito desapercebido. Falar um pouquinho da fibromialgia, que acho que é o foco da página, né, do canal. Um assunto novo aí, que é a questão do intestino permeável. Que história é essa, né? Que esse intestino que permite a entrada de alguma substância, será que isso é bom ou ruim? E, por fim, falar da abordagem nutricional. Então, essa linha, esse caminho que a gente vai percorrer na questão de discussão nos trará conhecimentos. Mas aí, a ideia é o seguinte, eu não gosto muito de ficar fala que eu te escuto, só um fala e o outro fica escutando, então pode bombardear aí de perguntas e a gente vai batendo um papo legal, tá bom? Vamos lá. A primeira ideia é entender esse órgão. Eu não queria focar em anatomia, longe de mim fazer isso, mas é só para vocês entenderem que por muitos anos foi um órgão considerado, meio que deixado de escanteio. Mas se vocês forem olhar, é um órgão extremamente grande. Então, eu dividi em primeira e segunda parte. Aí eu tenho o intestino chamado duodeno, jejum e ilho. Olha o tamanho que ele tem. O duodeno é pequeno, mas aí olha lá o jejum, 2,5 metros, ilho, 3,5 metros. Aí logo em seguida a gente tem o intestino grosso, que tem o seco, o cólon ascendente, transverso, ascendente. Por que eu estou trazendo todas essas informações? Para a gente entender daqui para frente o que um órgão dessa grandeza de tamanho também pode ser importante para a absorção de alguns nutrientes. E se ele, nessa extensão, não estiver de acordo com o nosso cérebro, ele não consegue fazer a absorção adequada. E o pior que isso, ele começa a trazer reações alérgicas, dores, a gente vai ver. E muitas pessoas nunca vão descobrir que vem do intestino, tá? E aí vocês vão tomar várias medicações, vão tratar N outras coisas e não vão entender que isso vem com o foco do intestino. Então, só para vocês entenderem o tamanho desse órgão e o quanto a gente deixa ele de lado. Então, se eu perguntar para que serve o intestino, é importante para fazer a digestão e a absorção dos nutrientes. Pode passar, Lê, por favor. Tá vendo, então, o tamanho da importância, né, de quando você estiver sentindo alguma coisa diferente, no caso dos nossos seguidores, a maioria tem dor, e a grande maioria com fibromialgia que acarreta problemas intestinais, sempre vale lembrar que não dá para olhar só para uma parte, a gente sempre tem que olhar com o corpo como um todo, analisar tudo, pessoal, tudo. Perfeito, Mayra. E às vezes esse órgão ele não é investigado, porque não é nele que eu sinto dor. Exatamente. Entendeu? E daí eu vou deixando de lado e ele está lá pedindo socorro e ninguém ajuda ele. Né? Então, por muito tempo, o intestino ele foi visto como um órgão de absorção de nutrientes ou de absorção de água. E daí, dali para frente, vinham as fezes. E ponto final. Era isso que servia. E agora a gente tem um outro olhar aí para um cuidado com esse intestino. Pode passar, Lê. Eu achei interessante a gente mostrar ele por dentro. E aí, se vocês olharem, por que eu tenho que ver por dentro? Porque é aí que está a grandiosidade desse intestino. Quando a gente olha, se você puder mostrar aí, Ela, que eu estou sem o mouse, as vilosidades, quanto mais alta é essa vilosidade, melhor será. Não sei se você consegue mostrar para mim aí, Elê. O quê? Acho que as vilosidades, só para eles entenderem aonde é. Aqui, né? Então, não sei, não tô... Não sei se aparece no mouse. Não tem problema. Aí, agora apareceu. Pronto. Isso.
Quanto maior essa velocidade, maior o poder de absorção de nutrientes do intestino. O problema é que quanto mais a gente judia desse intestino, menor essa velocidade fica, menor o poder de absorção. E como a gente judia, vou contar um pouquinho, depois a gente retoma. Como a gente judia? A gente judia principalmente com alimentação, com questões emocionais e com medicação. E judia ao ponto que eu não tenho uma boa absorção e tenho, lá na frente a gente vai ver, a permeabilidade desse intestino, ou seja, ele abre caminho para a entrada de substâncias ruins, que vai trazer reações alérgicas. Então, quanto mais nutrido for o meu intestino, maior essa velocidade que a Alexandra mostrou, e melhor o meu corpo estará protegido. Acho que essa é a palavra principal aí do intestino, porque o intestino também é visto como um órgão imunológico, e ele é visto por causa dessas velocidades. Quanto maior a velocidade, mais proteção eu terei. Quanto menor, mais exposto eu estarei. Bom? Olha que bacana isso, gente. E aí que a gente entra nesse link aí, ó, do intestino-cérebro. Pode passar. Daí você vai me para quando tiver que parar. Eu tô indo aqui. Existe várias comprovações científicas do nosso estado emocional em relação ao intestino. Então, se eu pensar que o meu humor, que se o meu intestino não está funcionando bem, eu posso estar de mau humor. Mas eu não queria muito focar nas questões científicas, eu queria mais para a parte prática. Por exemplo, acabei de conseguir um trabalho, mas é novo, é tudo muito novo para mim, e é hoje o dia. Hoje eu tenho estômago doendo, eu tenho intestino funcionando muito rápido a ponto de me dar diarreia, mas não tem nada a ver com alimentação. Quem está agindo é o quê? É o meu cérebro. É o meu cérebro dizendo, meu Deus, uma situação nova, eu estou ansiosa, e quem vai responder? O meu intestino. Então, trocando por miúdos nas questões científicas, é bem isso. Não dá para dizer que o cérebro não está ligado ao intestino, já que eu penso e quem funciona é meu intestino. Eu estou muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa. Eu estou muito nervosa. Briguei com a Alexandra. Meu Deus, a Alexandra fez isso comigo. Meu estômago começa a doer. Não sei se vocês já ouviram falar de gastrite nervosa. E meu intestino também desanda. Ou ele fica acelerado, ou ele fica lento. É daí que vem a palavra enfesado, cheio de fezes. Se eu estou cheia de fezes, eu estou de mau humor e ponto final. Né? Isso é um assunto que as pessoas que geralmente têm dor sabem muito, né? Porque é uma dinâmica muito completa, a questão emocional com a parte intestinal, e é uma das coisas que eles mais citam pra gente. Geralmente eu vejo muito isso. Aconteceu alguma coisa comigo, ou briguei com alguém por algum motivo, ou hoje eu tô cheia de dor e as pessoas não estão entendendo, eu tô falando, eles estão me estressando e elas são muito nervosas por conta de outros fatores. E sempre, uma das coisas que mais acontecem hoje, eu não consigo ir na fisioterapia, por exemplo, porque eu não estou bem do intestino. Ou então hoje eu vou ter que parar aqui rapidinho para ir no banheiro. Isso é uma coisa muito comum, gente, acontecer, muito comum mesmo. Você que é paciente de fisioterapia, geralmente sabe que isso acontece e é corriqueiro. Mesmo, então você tem uma ligação direta, a mente e o corpo, né? Eles fazem um casamento perfeito. Se um tem que estar bem para o outro funcionar e vice-versa. Porque realmente um sempre vai complementar o outro. E o único problema, às vezes, Mayra, é que às vezes é tão sutil que o meu intestino ele está desarranjando, seja para mais ou menos, e eu não faço essa ligação. Né? E daí eu começo a usar outros tipos de meio, sei lá, laxante, e não é isso. Eu preciso parar, pensar, conscientizar que o meu corpo precisa estar em harmonia, que é o que é mais difícil.
né? Exatamente. Isso. É olhar como um todo, né? Olhar como um todo para o seu corpo, para você se conhecer. Eu acho que entra também uma questão, né, de valorizar aí a importância do intestino e os sinais que ele dá, que acho que é justamente isso, perceber os sinais do corpo, né? E às vezes o intestino, as pessoas têm uma tendência, a gente escuta muito isso, né? De que as pessoas dizem assim, acho que foi alguma coisa que eu comi, né? Ou é porque, né? Assim, não faz uma relação direta com outras questões da saúde, né? Pensa que é um problema específico do intestino, né? E geralmente vem à mente alguma coisa, devo ter comido alguma coisa que já não estava muito boa, né? E lógico que a alimentação tem um papel importante, mas ela é um dos fatores que vai interferir na questão, né, da microbiota intestinal. Então, todo esse processo aí, né, de dor, né, para os pacientes portadores de fibromialgia, então a dor, a ansiedade, a tristeza, né, são coisas que fazem parte, às vezes, né, do momento de crise de quem tem a fibromialgia. Isso certamente vai influenciar na saúde intestinal e vice-versa, né? A saúde intestinal também não adequada, né? Quando o intestino não está ali funcionando adequadamente, não está em harmonia, ele não vai conseguir fazer essa proteção, né? Então ele vai ser mais um caminho, né, para sugar ali algumas coisas que não vão beneficiar o nosso corpo, que é o que a gente vai falar depois da questão da permeabilidade do intestino. Né? Então, o olhar para a alimentação, por isso que surgiu esse assunto da saúde intestinal lá na outra live, né? Porque a gente estava falando justamente sobre o olhar da alimentação como parte do tratamento do portador de fibromialgia, né? E aí é lógico que a gente tem que olhar para a alimentação e perceber, né? Olhar também para o funcionamento do intestino, né? Nas consultas de nutrição, né, eu e a Irene que fazemos consultas, a gente, né, é professora, então a gente acompanha os alunos, a gente tem que perguntar sobre as fezes, né? E para algumas pessoas isso é um tabu, né? A pessoa não sabe nem dizer como que é as fezes, a pessoa já fica um pouco constrangida, né? E aí, mas como é a consistência? A pessoa às vezes não sabe dizer, porque ela não tem nem o costume de olhar para si mesma, né? Olhar para algo que está saindo do seu corpo. Né? E isso vai nos dizerem também, enquanto nutricionistas, a respeito da alimentação. Né? Tá com as fezes endurecidas, pode estar faltando algumas coisas. Né? Tá com umas fezes mais pastosas, a gente vai precisar investigar outras coisas. Né? Então, olhar para isso e não encarar isso como um tabu, né? Não ter vergonha de falar sobre isso, né? Numa consulta. Eu estou vendo, né, alguém falar aí que, né, acha constrangedor, mas para o profissional da saúde, a gente está super tranquilo com relação a isso. A gente pergunta na cara de pau querendo escutar, né? Então não se sinta constrangida. Só não pode, uma vez uma amiga minha me contou, não pode mandar foto das fezes para nutricionista. Aí não precisa. Aí, quando é de criança, eu lembro quando eu tive, a gente é só um adendo, mas eu lembro quando a minha primeira filha nasceu, acho que a maioria das pessoas que nos acompanham sabe que a Alexandra é minha cunhada e é madrinha dos meus filhos e tudo mais, e aí, na primeira filha, a gente se apavora com tudo. Então, quando mudava a coloração das fezes da minha filha, ela ia mais tirar foto. Eu recebi algumas fotos. Mandava para a Alexandra, olha as fezes dela, olha isso. Então, no caso, né, dos nossos pacientes adultos, dos adolescentes, não é agradável. Não, pode só contar como é que é. Ô, Alexandra, mas teve um paciente que tinha um intestino ele era muito obstipado, o intestino muito preso. E a gente foi mexendo na alimentação dele, e lá na faculdade mesmo, e melhorou muito. Ele não precisava mais de uso de laxante, ele conseguia evacuar todo dia, e ele tirava foto e na consulta mostrava. Meu Deus. Pra gente, eu dava muita risada, porque assim, os alunos falavam, Pro, eu não acredito, ele trouxe a foto. Falei, pensa pelo lado positivo, ele está conseguindo evacuar todo dia. Olha a consistência, olha a cor. Então, isso tem que ser tranquilo. As pessoas precisam aprender a olhar as fezes, porque as fezes sinalizam muitas coisas, boas e ruins. Né? A cor das fezes, né? A Mayra falou, a cor das fezes, a consistência, né? Então, é importante olhar, é fundamental olhar. Eu não precisa ter esse medo, não. A Margarete comentou uma coisa que eu acho que vale a pena eu
só retomar, que ela disse assim, o meu corpo não está em harmonia. Eu acho que o primeiro passo, ela colocou, meu corpo nunca está em harmonia. Eu acho que o primeiro passo é entender que o corpo não funciona em partes separadas. Eu sempre comento com os meus alunos que pensar fragmentado o corpo é como se descesse a rua, tem uma rua aqui em São Paulo chamada Borges Lagoa, aí tem a casinha que cuida do dedo, a casinha que cuida da mão, né, porque tem o dedo, mas tem a mão inteira, aí tem o que cuida do dedo do pé, aí o que cuida do rim, mas quem cuida da Irani como um todo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso corpo, ele está conectado. A partir do momento que a gente entende isso, o próximo passo é começar a harmonia. Não é do dia para a noite que isso acontece. Uhum. Fisiologicamente, o nosso corpo entende isso, mas a gente desarranja ele todo dia. Então, se seu corpo não está em harmonia, que bom que você percebeu isso. O primeiro passo é entenda que o seu corpo é todo ligado e que aos poucos você precisa entender. O seu intestino está preso, o que será que aconteceu comigo, que não é só alimentação, para que isso tenha resultado? E assim vai, é aos poucos mesmo. A gente gosta de falar, né, Alexandra? Olha. A gente se Tá empolga ótimo, um pouco. gente. Eu também gosto, o pessoal da Dona Dolorida também gosta. E hoje eles estão prestando atenção aqui. Então, geralmente tem bastante participação e hoje tem bastante gente assistindo, e mesmo assim tá todo mundo prestando atenção. Todo mundo quieto, é isso aí, que bom. Aqui eu coloquei um esqueminha, tem um monte de coisa escrita, mas vou pegar só as partes que chamam a atenção para vocês entenderem essa conexão e como é importante que a conexão positiva aconteça. Uma vez que isso não acontece, desencadeia negativamente pontos negativos para o intestino, tá bom? Então, o que acontece quando ele chama de um predador? O que acontece com o nosso intestino? O nosso intestino, ele é cheio de bactérias ruins e boas. Tem muita bactéria ruim e boa. Só que quanto maior for a quantidade de bactéria ruim, pior vai ser para esse intestino, menor será a vilosidade, aquelas vilosidades que a Alexandra mostrou. Então, quanto maior for a bactéria boa, mais protegido está o nosso intestino. Então, depois a gente vai ver direitinho como é que a gente alimenta esse intestino positivamente, tá bom? Outra coisa importante, se a gente entender que se eu tenho um intestino ruim, eu abro brecha para essas bactérias, e aí isso, fisiologicamente, piora o meu humor, porque significa que o meu intestino vai ficar mais preso, mas eu vou ficar mais enfesado, e o meu humor, então, será comprometido. Bom, então, tudo que eu estou falando é a gente pensar o contrário. Então, eu tenho que ter mais bactérias boas, eu preciso nutrir adequadamente esse intestino, eu preciso pensar que quando essas vilosidades estão bem carecas, que a gente chama, o meu sistema imune pode estar em perigo. Então, eu dou, o meu intestino protegido é um reforço para o sistema imunológico. O meu intestino muito preso, quanto mais tempo as fezes ficam lá, mais proliferação de bactéria ruim, mais chance dessas bactérias caírem na corrente sanguínea e prejuízo para o meu sistema imunológico, tá? Outra coisa importante que a gente tem que entender, que os micro-organismos em ascensão também fazem migrar a liberação de serotonina no intestino. Então, quanto melhor a minha microbiota, melhor será a serotonina, que é aquela sensação de felicidade que a gente tem. Agora, só parar um pouquinho para a gente entender. Nunca que a gente imaginou que o intestino funcionando bem me deixaria mais feliz. Pois é, não é? A gente nunca joga para a conta do intestino. No máximo que a gente sente é um alívio por estar funcionando bem, né? Mas leva a felicidade para outra, os benefícios da felicidade por outro motivo e não pelo intestino. Então, você sabe qual a relação que eu sempre faço, Mayra? Você está com o intestino cheio, aí você vai e faz cocô. Não dá uma felicidade?
Mas não é, gente? Dá uma felicidade imensa. Um alívio. É isso aí. Olha aí, serotonina, tô feliz. É nessa linha. É nessa linha. Ai, gente, vamos fazer bastante cocô, mas saudável, gente, saudável, porque o nosso corpo está harmonizado, né? Não porque está com desarranjo, por favor. Sabe que fisiologicamente, a gente não faz isso porque a gente acaba doutrinando, às vezes negativamente, o nosso intestino. Mas eu me alimentei, eu deveria evacuar. Essa lógica deveria acontecer. É que a gente não faz, eu não faço porque, ixi, hoje eu tô na casa de alguém, vai ficar cheirando ruim. Aí hoje eu fui viajar, só faço no meu banheiro. Aí hoje, não dá. E alguém passou, prendeu. E a gente vai deixando esse intestino preso. É bem isso. E tem estudos que dizem, comprovação, né, científica, de que as mulheres são mais obstipadas do que os homens. Eu ia falar justamente isso. E se as mulheres são mais obstipadas, lá na frente vocês vão ver que elas, então, são o maior alvo para problemas intestinais. Porque ter fezes em grande concentração por muito tempo no intestino não tem nada de bom. Nada de bom. Então, tem uns negocinhos que a gente joga no vaso sanitário para disfarçar o cheiro, põe na bolsa e vamos embora, que não dá para ficar com esse intestino preso, não. Aqui teve um comentário aqui que eu vou até recolocar aqui, então, a Dora Benites, nossa, eu vou ser triste a vida toda. Olha lá, então significa que alguma coisa não está harmônica aí no seu corpo. Bora aí ficar feliz, me conta aí o que está acontecendo com essa tristeza toda. A Dora, eu acho que, posso só fazer um comentário sobre a Dora rapidinho, acho que vale a pena, eu sempre uso essas lives para falar coisas que não acabam fugindo do assunto, mas a Dora é professora particular da minha filha, então, obrigada por você estar aqui, viu, Dora? Fico muito feliz. Pode continuar. Né, eu ia comentar, né, que é isso, né? Essa coisa do hábito intestinal vai variando muito entre as pessoas, né? Porém, não é porque uma pessoa a vida toda, né, tem lembranças ou, né, de sofrimento com o intestino que vai ser assim que tem que ser assim para sempre, né? Lógico que cada corpo funciona de uma forma, algumas pessoas têm uma tendência maior à constipação, as mulheres têm uma tendência maior à constipação, a idade pode ser uma questão, a menopausa pode ser uma questão, tem vários fatores, sim, né? Mas não quer dizer que tem que ser assim para sempre, né? E com a alimentação, a gente pode conseguir alguns artifícios que façam com que isso melhore, né? Pode ser que não vai ser o melhor funcionamento intestinal, mas ele vai, com o tempo, né, recuperando a questão das microvilosidades, né, que a gente mostrou, e aí ele vai, né, restabelecendo um funcionamento considerado mais adequado. Né? Então, quem tem, né, essa queixa, a gente está vendo algumas pessoas, né, referindo aí problemas intestinais, é importante que, né, a gente vai falar um pouquinho a respeito, por exemplo, da alimentação, tem a questão da atividade física, né, e aí tem o profissional, no Dona Dolorida também tem um profissional que fala sobre isso, William Fernandes. A atividade física também ajuda muito no funcionamento intestinal, né, consumo de água, enfim. Aí acho que é legal que cada um faça, né, aquele momento da reflexão, né, para entender o que será que está desarmonizando, né, o funcionamento do meu organismo. Tá? Tem um ponto importante que é Dora, o nome dela? Dora? Isso, Dora Benites. Que ela falou que ela só consegue evacuar com o uso de laxante. O que acontece com essa história do laxante? É uma substância que vai lá no meu intestino e começa a irritar esse intestino. Irrita. Aí esse intestino sente essa irritação e começa a jogar água dentro desse intestino para que elimine o que está irritando. Por isso que as fezes conseguem sair e ela sai inicialmente dura, porque ela está ali parada e depois sai mais aquosa, mais líquida. É bem essa ação do laxante. O problema é que essa irritação não faz bem para o intestino. Ela acaba reduzindo as vilosidades. Então, esse é um ponto. Então, eu abro brecha
para a contaminação aí, que eu tenho redução das vilosidades. Além disso, eu começo a ter uma redução de absorção. E um outro ponto mais importante ainda, o intestino fica preguiçoso e a partir daí ele só acha que vai ter que funcionar com o uso de laxante. Ele acostuma. E ele acostuma de uma tal forma que vai ser difícil tirar. Não é impossível, mas vai ter que acontecer. E uma das coisas é ir desmamando, que a gente chama, e retirando esse laxante, melhorando a alimentação, melhorando esse eixo aí cérebro-intestino. Aí, acho que já fazendo sentido, chegou o assunto que o pessoal gosta aqui. Fazendo sentido ao que a gente já está falando, né? É justamente pensar nessa coisa, né, da harmonia do corpo, né, e do corpo como um todo, e aí por isso essa aproximação aí, né, do cérebro com o intestino, e pensar, né, justamente isso, né, que essas situações de estresse, de dor, né, que é uma coisa frequente para quem sente a fibromialgia, como, né, também já comentei, às vezes, né, uma situação de uma ansiedade, um quadro de depressão, ou a pessoa está num momento mais deprimido por um momento de crise. A gente está vivendo um momento de pandemia em que o nosso humor tem altos e baixos, tem dias que a gente está confiante, tem dias que a gente está com medo, né? Tudo isso vai mexendo realmente, né, no nosso sistema nervoso central, e vai interferir, sim, no funcionamento do nosso intestino, né? Então, as situações de estresse e de doença vão interferir negativamente no funcionamento do intestino, né? Podem favorecer esse funcionamento anormal, né? Então, aquilo que no comecinho, né, a Irani comentou, passei por uma situação de nervoso, da dor de barriga, né? A gente vê muito os alunos, né, a gente que é professora, dia de apresentação de TCC, tá todo mundo com dor de barriga, né? Porque tem essa relação da emoção mesmo, da situação de estresse, né? De estar sendo avaliado. Então, numa situação de uma entrevista de emprego, dá aquele frio na barriga, né? E dá aquela sensação um pouco estranha, né? Mas passa, né? Porque é uma situação momentânea. Porém, se isso, né, acontece com frequência, a pessoa está em situação de estresse frequente, com muita dor, né, isso vai interferindo negativamente, né, no funcionamento desse intestino. Por outro lado, né, quando a gente busca, né, estar mais saudável, estar bem, estar harmonicamente, né, adequado, e com o corpo em harmonia, a gente não vai estar feliz o tempo todo, mas se a gente sabe lidar com as nossas emoções, então saber lidar com a dor, né, que acho que é algo que a Mayra fala muito, né, no programa aí de educação, né, para a dor. Então, se a dor existe, a gente vai precisar aprender a lidar com ela, né? Se eu consigo lidar com ela, eu sei o que causa mais dor, o que alivia a minha dor, isso também pode interferir positivamente no funcionamento do intestino, né? Então, a gente colocou, né, aqui até que, né, o estresse e a doença afetam a fisiologia do intestino, causando o que a gente chama de disbiose, que é um termo, né, técnico que talvez vocês já tenham ouvido falar, né, que a gente vou falar dele daqui um pouquinho. E aí aqui sinalizei justamente, né, as situações de quem tem fibromialgia, né, sente, né, algumas das queixas, né, talvez das mais comuns, dos sintomas mais comuns, e que vão, né, afetar, sim, na questão da saúde intestinal, né? Então, provavelmente, né, um paciente portador de fibromialgia, né, já que esse é o nosso foco, é possível que ele tenha mais dificuldades no funcionamento intestinal, talvez por medicação, talvez pelo quadro clínico e pelas questões emocionais. E aí pode ser um combo mesmo, né? Então, aí trabalhar, né? Por isso que o tratamento para quem tem fibromialgia precisa ser um tratamento multidisciplinar, né? Porque precisa do psicólogo, né, para trabalhar a questão das emoções, dos sentimentos, precisa da atividade física, que pode aliviar a dor, vai melhorar o intestino, precisa da alimentação para diminuir a inflamação, né? Então, precisa desse olhar realmente, né, ampliado para, né, o corpo como um todo,
e não só para a dor e para o alívio da dor, né? Que a gente sabe que acho que a queixa é algo que realmente incomoda, né? Mas tratar só a dor, só medicar a dor não vai resolver o problema, né? E aí a questão, né, da saúde intestinal vai ter papel importante nisso também. Com relação à disbiose, né, que é um pouco do que a gente vem falando, né, dessa coisa da harmonia, né, a disbiose é justamente o contrário, né, é esse desequilíbrio, né? Então, quando a gente tem um intestino, como a Irani já falou sobre isso, né, o nosso intestino, ele é formado por bactérias, é esperado que ele tenha bactérias, mas a gente tem um X de bactérias, que a gente chama de bactérias patogênicas, que não são bactérias boas, não são protetoras, elas são bactérias que podem nos causar prejuízos, e elas existem no intestino, porém elas existem numa quantidade X. Quando eu tenho bactérias patogênicas para além do que é considerado normal e esperado, eu entro nesse movimento de disbiose, né? Então, eu tenho mais bactérias patogênicas do que bactérias benéficas, né? Como está aqui no slide, né, que a gente pode obter aí a partir de alimentos, a gente vai falar, né, a respeito dos pré-bióticos, probióticos e simbióticos, que esses alimentos, eles nos ajudam, né, a alcançar de novo esse equilíbrio, né, então eles vão ajudar na proliferação de bactérias boas e, né, não acabar, mas reduzir a quantidade de bactérias patogênicas, né. Quando a gente tem a disbiose, né, quais são os sintomas, né? Então, dentro aí da situação que a gente vem falando e que alguns de vocês já estão comentando, né, estão se identificando, a questão da dor abdominal, a flatulência, distensão abdominal, a alteração do hábito intestinal, então, às vezes está muito constipado, às vezes está funcionando demais, né? Quando fica aquela coisa que oscila muito, isso é um sinal de disbiose, né? E aí a gente vai precisar entender por que está acontecendo essa disbiose, né? É exclusivamente o fator alimentar, tem uma questão emocional, tem uma questão medicamentosa, e aí a gente vai ter que, né, juntos aí, talvez, né, nesse trabalho em equipe, tentar entender um pouco melhor esse indivíduo e tentar, né, buscar de novo a recuperação aí do equilíbrio da saúde intestinal. Tá? Aqui, deixa eu só ver aqui a mensagem da Maria Valdici? Isso, Maria Valdici. Mesmo assim, meu estômago sempre alto e inchado a maior parte do tempo. Tenho acompanhamento nutricional, mas nada resolve, né? Precisa entender, né? Se é uma coisa, às vezes não sei se é algo que sempre foi assim ou é algo atual, né? É importante, às vezes, avaliar também as questões gástricas, né? A gente está falando aqui de intestino, né? Mas a gente tem o estômago também, né? Que também, se não estiver funcionando bem, né, pode causar essa sensação de empachamento, né? E aí tentar entender, às vezes, algumas coisas sobre hábito alimentar. Então, um exemplo, comer e beber líquido na refeição, comer e já deitar, né? Pode piorar aí o processo digestivo. Aí realmente só fazendo uma investigação, ou realmente tentar entender se é uma questão anatômica mesmo, né? Que tudo bem. Né? Não é uma questão realmente anatômica, né, do formato do corpo e não um incômodo por conta de outros motivos, né? Aí precisaria de uma investigação um pouquinho mais detalhada. O que é que pode contribuir, né, de forma negativa aí, né, que vai piorar a nossa saúde intestinal e contribuir para a ocorrência da disbiose, né? Então, como eu falei, são vários os fatores, né? Então, tem as questões, né, da alimentação, então, bebida alcoólica, né, os hábitos alimentares, a situação de estresse, de ansiedade, né, relacionada mais à emoção e aos sentimentos, alguns medicamentos, o hábito, né, de fumar, o tabagismo, o consumo de alimentos que contenham agrotóxicos e metais pesados, e isso, né, é uma dificuldade, porque a gente ainda não tem, né, a cultura e nem acesso a alimentos orgânicos com tanta facilidade, tem uma questão de custo também. É caro. Então, é muito mais caro, às vezes é muito difícil a gente praticar isso no dia a dia, né, então isso é algo que nos prejudica sim. E a questão a presença de outros quadros infecciosos, né? Então, às vezes, por um outro motivo,
Por exemplo, a gente está tendo a pandemia, né, de Covid-19, acho que a gente pode até dar o exemplo, que é uma doença, é um vírus que tem uma questão muito mais voltada à respiração, mas que um dos sintomas pode ser a diarreia, né? Então, o que ele vai fazer? Vai trazer esse desequilíbrio para o organismo, né? Ele vai alcançar lá as células intestinais, vai provocar prejuízos lá com relação às microvilosidades, e aí, por conta disso, vai causar diarreia em algumas pessoas, né? A Dora está perguntando se pode ter alguma relação com a maternidade. Antes dos filhos, era normal. Sim, né? Tem uma questão. Geralmente, né? O mais comum, se a Iranice quiser me complementar, o mais comum é que durante o período gestacional realmente aconteça uma alteração no funcionamento intestinal, até mesmo por conta da questão dos hormônios e também do posicionamento do feto, quando ele está com a gravidez mais avançada, né? Então ele vai comprimindo mesmo ali todos os órgãos, e aí o intestino também é um que sofre com isso, né? Em geral, depois da gravidez, né, imediatamente no pós-parto também pode haver uma constipação, até por conta de anestesia, a depender de como foi o parto, mas a tendência é que depois se normalize, né? Depois de algum tempo ele se normalize, né? Aí precisa ver se mudou o hábito alimentar mesmo, né? Se houve alguma outra coisa que favoreceu essa mudança. Tem um ponto que eu acho muito simples, mas que tem uma relação direta. Isso a gente vai falar um pouquinho, acho que vai, já não lembro se tem esse item lá, se não tiver a gente retoma isso ali. Em relação ao intestino, que é o consumo de água. É uma coisa tão simples, mas quanto menos água você beber, pior será o seu intestino. Lógico que não é a única relação, mas desse paciente que eu comentei, que ele tinha o intestino preso e tudo mais, a gente conseguiu mudar a alimentação dele, foram poucas coisas de mudança, mas o foco central foi na ingestão hídrica. Porque às vezes você pergunta assim, você bebe muita água? Bebo. Quanto? 1 litro. 1 litro não é muita água, né? E não serve outro líquido. Eu costumo dizer, quer tomar a mais? Quer tomar chá? Quer tomar o suco? A mais é bem-vindo. Mas a água precisa ser essencial. Então, quando na maternidade, como a Alexandra falou, isso é muito comum. O bebê vai crescendo e o intestino vai ficando mais preso, mais preso. A partir do momento que nasce o bebê, na maternidade também é difícil, por causa da anestesia, se foi cesárea, né? Também é difícil. Então, de novo, o intestino sofrendo. Ele precisa aprender a funcionar de novo. Só que, às vezes, como ele ficou muito preso, eu uso laxante. E eu não comentei anteriormente, o laxante, ele varre o intestino. Deixa o intestino limpinho. Liso, até formar de novo as fezes, leva um tempo. E aí, o que a pessoa vai entender? Que ela está com o intestino preso de novo. E aí, toma laxante de novo. Então, não dá nem tempo do organismo, o intestino se organizar para fazer o bolo fecal adequado para conseguir evacuar. Porque é entendido como intestino preso, né, obstipação, e eu tomo laxante de novo. Então, é outro cuidado que a gente tem que ter. E tem uma questão também, né, do laxante, O bebê já tem 21 anos. Tem 21 anos, gente. Toda vez que eu vejo o bebê dela, eu fico desesperada, porque a Dora, além de ser, ela é amiga de infância, vizinha, era minha vizinha quando eu era solteira, foi amiga minha, amiga do Cristiano, meu cunhado, né, esposo da Alexandra e do meu marido e tudo mais. E quando a gente vê os filhos assim tão grandes, dá um desespero. Mas tem a gente tá super bem, Naira, super bem. Eles estão envelhecendo. Só ele. A gente parou no tempo. Não, eu ia comentar, né, a respeito aí do laxante ou outros medicamentos, né, usados às vezes para o funcionamento intestinal, quando não tem uma prescrição, né, uma indicação realmente, quando a gente fala, né, que ele faz essa limpeza e ele deixa o intestino liso, né, quando eu mostrei aqui, deixa eu tentar voltar aqui para vocês, né, quando eu mostrei a questão do equilíbrio, né, que a gente tem as bactérias boas e as bactérias, vamos chamar de ruins no intestino,
quando tem o uso do laxante ou dessas substâncias, ele vai limpar e ele vai levar tudo, o que há de ruim e o que há de bom, né? E aí, para resgatar esse equilíbrio, vai um tempo, né? Então, às vezes vai precisar, assim, de mais dedicação à questão da alimentação, à questão da água, atividade física. Às vezes também pode fazer uso de algum medicamento que pode estar interferindo na questão do funcionamento intestinal, né? Mas é possível a gente conseguir, né, essa melhora, mas ela vai precisar de um tempo, né? Acho que o exemplo da dor, então, tem 21 anos que isso aconteceu. Não vai ser de um dia para o outro que o intestino vai voltar a funcionar melhor, mesmo fazendo a melhor alimentação do mundo, né? Vai precisar de um tempo, né? Ela está falando que sempre achou que tinha uma boa alimentação, estou vendo que não tenho. Vamos ver, nós vamos falar da alimentação ainda. Mas é bom esses momentos que fazem a gente pensar mesmo, porque é isso que a Irani falou. A pessoa às vezes acha, né, pacientes, quando a gente conversa, acha que bebe muita água, fala com o maior orgulho, né? Não, eu bebo 1 litro, mas 1 litro é pouco, né? A gente tem uma necessidade, a gente usa a coisa da média aí de 2 litros por dia, mas se a gente vai fazer a conta individualizada, a gente precisa, às vezes, de quase 3 litros por dia. Né? E tem gente que bebe água assim, eu tenho que beber, vamos supor, 2 litros por dia, vai e bebe tudo de uma vez só. Não, já tá pago. Bebi agora tá pago, né? Não vai dividindo também ao longo do dia. E isso é um erro, né? Porque se a gente bebe muita água de uma vez, né? Primeiro que o estômago vai, né, empachar mesmo, né? Dá aquela sensação de estômago muito cheio. Vai, né, passar aí pelos caminhos, vai chegar lá no intestino, vai rim, vai passar por tudo e vai passar muito rápido, porque o corpo vai precisar liberar aquilo que chegou rápido demais de uma vez, né? Então, para a gente conseguir se hidratar, formar fezes, a gente precisa beber água, né, no decorrer do dia. Então, a gente usa muito, né, a orientação da garrafinha de água como companheira, né? Então, para onde vai? Vou no banco, vou trabalhar, estou sentada no computador, deixa a garrafinha perto, porque daí a gente bebe. Se não tiver a garrafinha perto, passa o dia que a gente nem lembra. Né? E tem uma coisa que eu também acho que é importante dizer, que é o seguinte, as pessoas falam assim, eu não bebo água porque eu não tenho sede. A sede, na verdade, é o organismo gritando que ele não está aguentando mais segurar a falta de água. Então, eu não tenho que beber água porque eu estou com sede. Eu preciso beber água antes de sentir sede. Antes dele chegar no momento de... Ele está gritando, ele está pedindo ajuda. É o momento da sede. Tá? Então, é só uma dica aí. Só uma dica que a água, assim como a fome, eu tenho que ter meus horários de comer, mas quando eu estou com muita fome é porque o meu organismo está gritando que ele precisa daquele nutriente. É a mesma coisa com a água. Não precisa esperar sentir sede, não. Deixa eu só falar aqui rapidinho, meninas, antes que a gente mude o assunto aí, passa batida a mensagem da Maria Vatsi, só complementando, a fibromialgia, geralmente, a maioria é intercalada entre diarreia e constipação. Ela diz que ela não tem a síndrome do intestino irritável, que é um dos fatores também de diagnóstico, né, e um dos critérios, mas ela tem, só que ela tem o intestino muito preso. E aí, ela complementou aqui, ela já chegou a fazer 2 vezes lavagem intestinal, por conta desse intestino preso. Então, acho que é esse cuidado que a gente precisa ter. Acho que a partir de agora ela vai olhar diferente aí para o intestino dela, né? Normalmente, os médicos acabam passando laxante como uma ação imediata, mas que não é, e não pode ser para a vida toda. A longo prazo, não pode. Então, é esse olhar para a alimentação, a Alexandra vai falar um pouquinho aí, esse olhar para a alimentação, que inclui a questão de hidratação também, para fazer esse intestino ficar mais saudável. E aí sofre menos, sabe? Quem tem intestino preso sofre demais. Porque começa a apresentar muitos gases, a distensão abdominal, fica enfesado. Né? Eu sempre tive, desde a adolescência, talvez eu também não me alimentasse tão bem quando era adolescente, realmente não me alimentava. Então, eu sofri muito, por muitos anos, assim, com o intestino preso, isso desde criança. A minha filha também tem, apesar de que ela até que se alimenta bem, né? Mas o problema é que também ela tem 2 frutas que ela adora e come todos os dias e come um monte, que é maçã e banana prata. Então, é um desastre no banheiro.
ela é um desastre, tadinha. E eu tinha sempre muitos gases, assim, da minha barriga fica muito grande, com muita dor, e eu ficar tomando antigases direto, e passar no médico, e aí eu tive que realmente mudar a questão alimentar para eu conseguir fazer bolo fecal, mudar a questão hídrica, né, melhorar esse aporte de água, porque eu tomava muito refrigerante, e só aí eu comecei a melhorar o intestino. Hoje, graças a Deus, ele tá bonitinho, eu vou todos os dias ao banheiro, mas a duras penas, assim, eu tive que realmente mudar. Então, quando eu deslizo, aí ele faz eu sentir. E às vezes as pessoas têm que ter o intestino preso, têm medo de ir ao banheiro, porque sente dor. Uhum. E vai deixando o intestino mais preso ainda. Fazer lavagem intestinal realmente não é nada agradável. Não mesmo. Não mesmo. E aí, acho que, né, falando justamente sobre isso, né, então o que a gente pode fazer para recuperar, então, né, o equilíbrio aí do intestino, a harmonia do intestino, e oferecer para o nosso corpo e para o nosso intestino alimentos que vão proteger a parede intestinal, né? Então, aquele desenho que eu fui, né, circulando para vocês enquanto a Irani estava falando, né, que são, né, as microvilosidades, né, que são essas ondinhas, né, que a gente viu lá internamente no intestino, elas são protegidas, né, e elas vão aumentando de tamanho conforme a nossa alimentação, né? Então, aqui, né, a ideia não é falar de um alimento ou outro especificamente, né, mas é realmente para a gente ilustrar que os alimentos mais naturais, né, então os vegetais, as frutas, né, os legumes, então são alimentos que são ricos em fibras, né, são alimentos muito coloridos, que têm uma variedade enorme, né, de nutrientes. Eles vão, de fato, né, ajudar aí, tanto na formação do bolo fecal, quanto na proliferação das bactérias que são protetoras do nosso intestino, né? Então, vai ajudar naquela balancinha aqui da desbiose, né, a aumentar a proteção, né, e diminuir aqui a exposição aos fatores de risco que vão causar o desconforto abdominal, né? Por outro lado, a gente tem os alimentos que vão alterar a microbiota intestinal, que vão aumentar a proliferação das bactérias patogênicas, que são as bactérias que causam desconforto, e diminuir aquelas bactérias que são protetoras, né? Então, também, falando, né, de forma geral, né, são aqueles alimentos que muitas vezes a gente lê, quando a gente vai falar de alimentação para fibromialgia, se usa muito o termo dos alimentos inflamatórios, né? Que até na outra live a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, que em geral são encontrados nos alimentos que são ultraprocessados, né? Então, aqueles alimentos que têm muito corante, alimento que tem muita gordura, né? Então, as carnes muito gordurosas, tem muito açúcar, tem muito aditivo químico, né? Aqui tem até, a gente pegou essa imagem mais para ser bem ilustrativa, né? Tem até desenho do leite, desenho do glúten, e aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes se generaliza muito a questão da lactose e do glúten, e aí a gente precisa avaliar caso a caso. Então, só queria ressaltar que apesar de estar aqui, né, não são alimentos que de bate-pronto a gente fala assim, não come, né? Ah, eu tenho tal coisa, não use, né? A gente vai precisar realmente avaliar cada caso para ver se há necessidade de restrição de glúten e lactose, por exemplo, né? Mas esses alimentos que são muito condimentados, né? Os fast foods, eles podem fazer parte da nossa alimentação, mas eles têm que ser parte da nossa alimentação e não a base da nossa alimentação, né? Se a gente tem uma alimentação que com mais frequência ela é mais natural, ela é rica em grãos, ela é rica em verduras, legumes e frutas, né, em carnes mais magras, então eu vou comer de tudo, mas eu vou comer, né, alimentos mais naturais em que eu compro e eu produzo o meu alimento, né? Eu posso comer, eventualmente, numa festa, num final de semana, um outro alimento um pouco diferente, né? Então, a ideia não é dizer aqui isso é bom, isso é ruim, né? Mas é lembrar que para ter o equilíbrio intestinal, a gente precisa também do equilíbrio na alimentação, né? Se eu tenho muito ultraprocessado e poucos alimentos naturais, eu vou equilibrar dessa forma também a saúde do meu intestino. Eu vou ter muita bactéria patogênica e pouca bactéria
que é benéfica, né? A Dora está perguntando como uma professora vive sem café. Não existe isso. Eu não falando com duas aqui. Eu virei cafezeira depois que comecei a dar aula, porque eu nem café tomava mesmo. A Irani é bem cafezeira também. Eu sou apaixonada por café. E é isso, a gente não precisa não tomar café, mas talvez a gente precise pensar quanto do café faz parte da minha alimentação. Eu tomo mais café do que água, né? A minha hidratação é feita à base de café, e aí tem a cafeína, né? Tem outras substâncias no café que prejudicam a absorção dos nutrientes, né? Então, a grosso modo, a gente costuma dizer que a gente deve consumir 150 ml de café por dia, né? Então, se a gente fosse pensar aqueles copinhos descartáveis de café, seriam 3 cafezinhos ao dia, né? Que horário que eu estou tomando esse café, né? Então, o brasileiro tem o hábito do café após refeição, né? E aí o café após refeição vai fazer o quê? Vai prejudicar a absorção dos nutrientes que a gente ingeriu na nossa alimentação, né? Então, o ideal é a gente espaçar, deixar esse cafezinho para horários de lanche, né? A Dora falou que toma café o dia todo, né? Então, talvez, né, a gente já está identificando uma questão aí a repensar, né? Será que não dá para trocar esse café por uma outra bebida? Né? Não é para tirar o café, mas para tentar reduzir um pouco a quantidade. Esse café é um café com açúcar, que é mais um agressor, né? É um café com adoçante, que também é um agressor, né? Então, a gente vai juntando e vai pensando em várias coisas. Eu acho que também tem um outro ponto. Quem ama café, como eu amo café, tem que tomar cuidado para... Às vezes a gente coloca o café no lugar de qualquer coisa. Então, eu tô com fome, vou tomar um cafezinho. Acabei de comer, eu vou tomar um cafezinho. Eu tô feliz, eu vou tomar um café. E aí o café fica o dia todo, né? Então, não é para excluir. No começo da nossa live, a gente comentou isso da nossa página, né, Alexandre? A gente disse, Sim. A alimentação não tem que ser punitiva. Se a gente olhar esse slide, a gente está separando o que é bom e o que é ruim. Mas não é isso. A alimentação não tem que ser isso. Como a gente foi comentado no início, é a questão da harmonia. É lógico que um dia a gente vai bater um papo, a gente vai sentar, vamos comer uma batata frita. Normal. O que deixa de ser adequado, harmônico, é quando esses alimentos aí fazem parte da nossa vida o dia todo. Todos os dias da semana. Aí o nosso organismo acaba sentindo. Então, quando a Alexandra coloca que alguns alimentos nos ajudam, é porque ele vai dar um reforço para essas bactérias, vai dar um alimento para essas bactérias. O outro lado também alimenta, só que alimenta as bactérias patógenas, na verdade. Alimenta as bactérias que eu chamo de bactérias ruins. Então, a gente vai ter que escolher. Eu quero alimentar as minhas bactérias boas ou eu quero alimentar as minhas bactérias ruins? Porque eu consigo comer tudo que está aí nesse slide e ainda alimentar minhas bactérias boas. Uhum. O problema é que a gente tem que avaliar, né? Eu sempre falo, a gente, como mãe, como professora, né? A gente cuida muito do outro e esquece de olhar para a gente. Então, vamos parar aí. Será que eu só tenho que cuidar de mim quando eu estou com dor? Uhum. Como assim? Eu tenho que cuidar de mim para não ter dor, para amenizar a dor. É isso que a gente quer sempre, é apagar o fogo, né? E vale salientar que a dor ali já é o estágio que quando o corpo pede pra gente parar. Socorro, né? Para, porque não dá mais. Porque a gente só para quando a gente tem dor. Aí a gente para, senão a gente segue em frente. Isso se a gente não tomar um remedinho e querer continuar. Né? Fazendo as mesmas coisas que vem agredindo a gente uma vida inteira. É isso mesmo, então é fazer um carinho, sabe, pra gente, fazer um carinho interno e externamente, e olhar um pouquinho para a nossa alimentação. Tudo tem que ser gostoso, gente, tudo que for aí no prato de vocês tem que ser gostoso. Pensar que há um tempo atrás, era muito mais comum na nossa mesa alimentos in natura do que industrializados. Então, por que agora a gente só vive com alimentos industrializados?
Eu sempre dou o exemplo da pipoca. Pipoca tem que ter gosto do quê? De pipoca. Não, de jeito nenhum. Tem que ter gosto de manteiga. Tem que ter gosto de ainda. bacon. Tem gosto de bacon, gosto de não sei o quê. Mas nunca foi assim. Pipoca sempre teve gosto de pipoca. E aí a gente vai mudando. Ao invés de mudar para as coisas mais positivas, a gente vai perdendo o foco, indo para as coisas industrializadas, que são mais práticas. Mas a gente, quando opta por isso, precisa abraçar também as consequências, né? Uhum. E essa parte não é legal. Tem uma frase que fala, né? Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita não é opcional, né? Você vai colher sempre o que você plantou. Isso seja para alimentação, seja para comportamento, seja para qualquer coisa na vida. Tudo você pode, mas depois você vai colher. E sabe, Mayra, que essa colheita, quando se fala de alimentação, o problema maior é que é longo prazo. A não ser que eu tenha comido algo estragado que vai me dar diarreia, todo o resto eu só vou colher muito lá na frente. E aí vai jogar nas costas da idade. Isso até é um assunto que a gente vai abordar na próxima live, e no final dessas eu vou contar para vocês sobre o envelhecimento. É bem isso, porque assim, nossa, mas eu nunca comi isso, por que tá dando isso em mim agora? Peraí, vamos olhar, vamos parar e olhar. É um efeito acumulativo mesmo. Então, eu vou colher lá na frente o que eu estou fazendo hoje. Se eu fizer uma alimentação muito, muito desregrada, eu vou colher lá na frente, né? Então, é isso que eu estou falando, é uma questão de carinho com a gente mesmo, né? É bom, é gostoso fazer um carinho. É importante, né? Autocuidado. É isso aí. Autocuidado. Eu falo que a gente sempre tenta fazer uma analogia que eu até aprendi com uma outra psicóloga que trabalha, que fazia educação, dava aula de educação indoor, junto comigo, em outro local. E ela sempre fazia uma analogia da máscara do avião, né? Que era, só rapidinho, só resumindo, mas é a questão do autocuidado, é você estar num avião com seu bebê e aí acontece alguma coisa, uma turbulência, as máscaras de oxigênio acabam caindo e tem uma máscara para você e para o seu bebê. Para quem que você dá essa máscara primeiro? E geralmente quando a gente pergunta isso para os pacientes, eles são taxativos, não, para o meu bebê, óbvio, porque é mãe, pai, tio, tia, quer salvar a criança, né? E aí que tá o problema, porque a partir do momento que você dá essa máscara primeiro pro bebê, morre os dois. Porque um bebê, ele não sabe se cuidar sozinho, quem vai cuidar dele? Precisa que os dois estejam bem. Então, gente, autocuidado não é egoísmo, né? O autocuidado é sinônimo de amor, amor pela vida, pela sua, pelo do próximo, né? Por quem você ama. Primeiro você coloca em você vai recuperar seu fôlego, você divide com o bebê. E vai e salva-se os dois. Porque senão o barco afunda, gente. Se você não se cuidar e só olhar para os outros, o barco vai afundar. Vai afundar. Se a gente não cuidar da gente mesmo, quem vai cuidar? Se a gente não se amar, a gente não vai saber amar ninguém porque a gente não sabe o que é amor e vai ficar cobrando que os outros façam pela gente o que a gente fez por eles e as pessoas não agem dessa maneira. E aí vem toda aquela sobrecarga emocional de achar que está sendo rejeitada, que está sendo abandonada, e isso é uma das coisas assim, que impacta bastante ao longo prazo de todo mundo que passa por isso, né? E vale, eu acho que é uma das coisas que vale lembrar que tudo isso, mais pra frente, realmente o corpo pede a conta, seja a sua alimentação que você não cuidou ao longo de uma vida, e mais pra frente, você vai ter ali, você pode ter, de repente, uma diabetes, por exemplo, ou um problema de colesterol, um problema disso, mas de repente, porque eu fiquei mais velha que aconteceu isso, não, gente, a natureza pediu a conta, vocês não cuidaram uma vida inteira. Mas tudo bem, gente, segue, vamos lá. Não, mas eu gosto muito de falar desse assunto, sabe, Mayra? Não dá pra gente cuidar do outro se a gente não se cuidar. Pois é. É bem isso, você falou uma verdade, né? Então, só colocar aqui. Que assistiu um dia... Acho que é uma palestra, né? Um dia todo de um congresso pela USP, que a nutricionista falou que no caso de dor crônica, não deve deixar carboidrato. Também. Acho que não deve deixar de comer carboidrato, né? Sim, mas tem que comer sempre um pouquinho, que o problema é o abuso. Tudo bem que é demais, isso, né? Tudo mais é ruim. Tudo que é demais, tudo, exatamente tudo. Até água demais não é bem-vindo.
né? E eu acho que nessa questão, né, da alimentação, que é a nossa área, né, alimentação, quando a gente fala de nutrição, tem muita falação sobre isso, né? Então tem muito mito, né? Então cada hora aparece uma dieta maluca diferente, aí é a dieta do milagre para uma coisa, para outra, para outra. Eu sempre falo assim, né? Quando o paciente me pergunta ou em conversa com os alunos, eu falo: se tivesse uma receita milagrosa, ela já estava em uso, porque a gente está vendo, né, a população cada vez mais adoecer por conta da alimentação, né? Então não adianta, corta isso, corta aquilo, não come. Aí tem uma coisa que a gente pode até um dia falar sobre isso, que é o ciclo da dieta, né? Da dieta restritiva, né? Então eu corto carboidrato, fico um tempão sem comer carboidrato. Para mim, aí vira uma coisa louca, que daí parece que você só vê carboidrato na sua frente. Você fica estressado porque a falta de carboidrato diminui a energia e aí causa estresse, altera o humor. Isso pode alterar a dor, né? Então, para paciente com dor crônica, pode piorar quadro de dor. E aí você volta a comer o carboidrato e aí o corpo estava sem por um tempo, ele vai achar aquilo estranho. Então, vira uma bola de neve o negócio, né? Então, a gente costuma sempre dizer que na alimentação o segredo é o equilíbrio. Então, eu não vou me entupir de carboidrato, mas eu também não vou restringir o carboidrato. Eu posso escolher carboidratos de melhor qualidade, né? Teve uma pessoa que mandou uma frase, acabou passando, que falou da questão da flatulência, né? Então, às vezes pode ser uma questão de açúcar e doces, né, que causam flatulência, o tipo de carboidrato que está sendo consumido, como que são feitas essas refeições, né? Então, tem uma coisa que a gente fala também, e eu tenho tentado até me debruçar um pouco mais sobre isso, que é o comer com atenção plena, né? Que é algo que a gente vem falando mais. Então, eu preciso me dedicar, eu vou comer, eu preciso sentar e só comer. E não comer no computador, comer no celular, comer vendo filme, né? Isso também vai interferir no nosso processo digestivo. Quanto que eu mastigo? Se eu estou fazendo outra coisa, eu nem mastigo direito, porque eu estou focada em fazer outra coisa. Isso vai prejudicar, né, a saúde intestinal também. Então, é um conjunto de coisas, né? Mas acho que é legal esse movimento de autorreflexão para o autocuidado, né? Acho que a gente faz essa conversa um pouco para isso, né? Para suscitar, né, deixar a pulga atrás da orelha para cada um pensar aí o que precisa mudar, né? Eu acho que isso dá até assunto para uma nova live entre a gente. A gente pode até chamar também as psicos do Dona Dolorida para a gente falar sobre atenção plena e tudo que a gente vai fazer. Eu acho que ia ser um assunto bem legal. A gente pode até chamar os demais profissionais e fazer uma mesa redonda. Então, vamos amadurecer essa ideia, gente. Aí a gente faz uma mesa redonda na Dolorida sobre atenção plena. Beleza. Maíra, eu não vi quem foi que falou da questão da flatulência. Eu li, mas... Foi a Margarete. Então, a gente se incomoda muito com as questões dos flatos. Então, uma coisa é a distensão abdominal, a outra coisa é a produção de flatos. Eu sempre falo, e os alunos dão risada, que se você está soltando flatos, seu intestino está funcionando. Porque as fibras no nosso intestino fermentam e dão alimento para a microbiota boa. E aí começa a formação de gases. Então, o intestino está funcionando. O problema é que incomoda muito, né? Incomoda a gente, incomoda o vizinho, incomoda todo mundo. E às vezes não... dor, né, também. Isso. Então, se não for em excesso, se não causar distensão abdominal, os flatos são muito bem-vindos, tá bom? Agora, se está trazendo distensão abdominal, então é um desconforto que está acontecendo e quem adora fazer isso no nosso intestino? Açúcar. Então, para algumas pessoas, a gente vai falar um pouquinho disso no intestino permeável, mas o consumo de açúcar automaticamente dá distensão e aí dá dor. E é uma distensão que os flatos não conseguem sair, né? Então, falar, é só soltar flatos que resolve. Não, não sai, fica preso. Porque essa produção, essa distensão acontece pela proliferação das bactérias ruins e não boas. Bom, então, quem tem muita produção de flatos aí, tenta diminuir um pouquinho o consumo do açúcar. E aí, só reforçando, não é retirada, não precisa ser radical,
mas precisa dar uma olhada aí, porque às vezes está consumindo mais do que devia, tá? E tem também, acho que esse movimento de, né, olhar para o próprio corpo e perceber, é tudo que eu como que me dá flatulência, né? Por exemplo, a gente vê, e muitos pacientes falarem para a gente da flatulência quando consome feijões, né? Uhum. E aí existem técnicas, né? Que é deixar o feijão de molho por pelo menos 12 horas, né? Desprezar a água e trocando essa água algumas vezes. Isso diminui a flatulência, né? É quando come repolho, é quando come pimentão. Tem alguns alimentos que eles são mais, que a gente fala que são fermentativos, né? Então, é esperado, é como a Irene falou, é esperado que ele dê a flatulência e ok, tá tudo certo porque é esperado, né? Agora, o açúcar, né? Por exemplo, o refrigerante, né? Que às vezes a gente associa, tem gás, aumenta os gases, né? Mas o problema não é o gás, o problema é o açúcar, né? O adoçante aumenta a flatulência também, né? Então, quem faz uso de produtos diet, porque não quero engordar, então não uso açúcar, usa tudo diet, né? Tem uma tendência a aumentar a flatulência também, né? Então, às vezes, esse movimento de prestar atenção, nossa, hoje eu tô pior, o que eu comi, o que eu bebi? Né? Aí a gente vai também se conhecendo e identificando, né? Esse alimento eu vou dar uma evitada, né? Eu vou repensar a forma de preparo, eu vou diminuir o açúcar, né? Então dá para ir repensando algumas coisas. Isso aí. Então, essa história aí do intestino permeável é uma teoria ainda em pesquisa, mas acho que faz a gente começar a pensar um pouco na nossa alimentação, né? E é essa história aí que a gente está falando do eixo cérebro-intestino. Olha o que significa essa história do intestino permeável. Significa que a proteção natural desse intestino foi desestabilizada. E dá para ver muito bem isso nas imagens abaixo. Então, vocês veem aí as vilosidades e as células todas grudadinhas, tá vendo? Alguma coisa aconteceu que abriu espaço entre elas. E quando abre espaço entre elas, significa, então, que essa proteção do corpo deixou de existir. Então, é um assunto diferente. Então, a gente falou da questão das vilosidades intestinais que ficam carecas. Isso é um ponto. Então, eu deixei meu organismo mais aberto, mais propenso à proliferação de bactérias e o sistema imunológico, então, fica em déficit. Isso é um ponto. Agora, esse do intestino permeável, além disso, essas células deixam de ficar unidas e elas abrem passagem, a gente vai ver aí, para algumas substâncias que vão fazer o intestino ficar mais irritado, vamos dizer assim, né? Então, quando eu tenho um intestino permeável ou hiperpermeável, significa então que ele perdeu a sua proteção. Se a gente pensar que a minha primeira proteção é a pele, há uma proteção muito importante ao meu intestino, que ele vai servir de barreira, então. Pode passar, Ale, por favor. E aí, o que significa isso, então? Significa que esse filtro foi rompido e aí moléculas que não conseguiriam entrar para a corrente sanguínea porque eram muito grandes começam a entrar. E o meu organismo não vai reconhecer isso. Ele vai achar que é algum micro-organismo ou alguma substância que ele precisa combater. E quando ele faz esse combate, o meu corpo entra em um processo inflamatório. Olha que grave é isso. Então, por um desarranjo intestinal, essas células se separam, moléculas grandes podem entrar na corrente sanguínea e o meu corpo fala assim, olha, alguma coisa invadiu. Vamos lá resolver isso e o meu corpo entra em um processo inflamatório. Então, essa história do intestino permeável está sendo estudado como um dos responsáveis, principalmente para reações alérgicas. Então, o que eu coloquei aí como importante? Uma pessoa com intestino permeável, ela tende a ser altamente alérgica e intolerante. Não significa que seja verdade única, mas olha o que a gente vem conhecendo aí. As pessoas falam assim, nossa, antes eu podia tomar leite e agora eu tomo e tenho diarreia. Ninguém parou para olhar esse intestino. Automaticamente eu tiro o leite, ponto final.
ou faço uso do leite sem lactose e não resolve nada. É o meu intestino aí que está aberto, né, vamos dizer assim, com as células não mais unidas, e está, então, causando essa reação alérgica. Como eu disse, ainda é uma teoria que está sendo estudada, mas a gente vai lendo e vai dando todo sentido para algumas coisas que acontecem, né? Então, isso vai trazer o desconforto intestinal como gases e estufamento. Olha isso, gente, que legal. Então, é muito interessante. Eu estava falando ontem para Alexandre, olha aí, dá para fazer um estudo muito legal, muito legal. Dá mesmo, gente, dá mesmo. Olha isso. Então, um órgão que nunca foi tão valorizado, agora a gente sabe que se não cuidar dele, eu tenho mais chance de me tornar alérgica. E uma vez alérgica, mais intolerante, se não cuidado. E esse intestino hipermeável, né, ou permeável, faz com que a pessoa tenha mais dores articulares, olha aí, falando da questão, né, de dores, né, de fibromialgia, né, dores articulares, dor de cabeça, manifestações na pele, então urticária, né? Nossa, eu sou uma pessoa super alérgica e descobri, eu vou mostrar um pouco para vocês depois, mas eu descobri uma questão importante de desbiose, né? Tratei essa desbiose e agora eu descubro que o meu problema era esse intestino permeável. Olha aí, se eu soubesse antes, né? Tinha já ido direto no foco. Exatamente, a gente passa, tanto nervoso, preocupação, vai de um lado, vai para o outro. É inacreditável, né? Quando a gente vira paciente, vai se jogar de um lado para o outro, e todo mundo batendo cabeça sem realmente olhar para onde deveria olhar, né? Ou se tivesse pelo menos esse olhar mais global, que é o que deveria ser feito mesmo, né? Uma avaliação global e não só ficar olhando a queixa principal do paciente, fosse muito melhor a vida de todo mundo. Por isso que eu comentei aquela hora, Mayra, a gente não pode tratar alguém como um pedacinho. Exatamente. Então, tudo bem, a Mayra tem o intestino preso, mas ela é a Mayra antes de ser um intestino preso. O que está acontecendo aí que leva a essa consequência? Eu sei que você só está sofrendo com o intestino preso, mas o que causou isso? O que está levando a isso? É entender as causas primeiro, né? Não ficar focando só lá no ponto final, nas consequências. Né? Então, tratar esse intestino permeável é esse olhar global. Esse olhar global. Ali, só volta um pouquinho aí, só para... Desculpa. Não, imagina. Então, as questões que uma pessoa com intestino permeável pode ter. Dores articulares, dor de cabeça, que a gente já falou, né? Manifestações na pele, que são os mais comuns, dependendo do grau de inflamação. Então, quanto mais eu sobrecarregar esse intestino, mais intensa será a reação, que pode desencadear alterações neuropsicológicas como irritabilidade e depressão. Olha onde a gente vai. Né? E, normalmente, quando existe o comprometimento do intestino, não é de um dia para a noite, é uma vida. É uma vida sem olhar para esse intestino, né? Então, vale a pena a gente cuidar mesmo dele. Pode passar. E olha o problema nessa questão, porque aí tem todos esses fatores que você mencionou no slide anterior, e geralmente as pessoas vão procurar os médicos alguma coisa, assim, que você também comentou lá no início sobre a questão de medicamentos, que você vai tomando medicamento para um monte de coisa, e realmente o foco do problema não foi olhado, e tudo isso acaba interferindo ainda mais no funcionamento, né? É isso mesmo. Isso acontece muito, quem tem dor, toma uma bomba de remédios, são muitos remédios, e às vezes não funcionam. Realmente, porque também não está atacando onde deveria atacar. A causa, né? É que nós fomos formados, acho que você também, assim, Mayra, a tentar resolver aquele único problema. Então, se o meu paciente é diabético, eu vou sentar e vou dizer, o senhor não pode comer isso e isso. Ponto final. Nós não aprendemos a olhar a pessoa.
Nós aprendemos a tratar a doença, o problema, e daí que é o que começa a desandar, dá tanta coisa errada. Eu não tenho que pensar, vou atender o seu João. Tá, o seu João, qual a sua queixa, seu João? Ah, é que eu tenho o intestino preso. Então, é simples, se o seu João tem o intestino preso, o que eu vou fazer? Seu João, o senhor beba água, coma fibra, seu João, que resolveu sua vida. Pronto, já fiz a prescrição perfeita. Mas eu não sei que o seu João passa muito nervoso, o seu João não consegue evacuar em qualquer lugar, o seu João tem dificuldade para comprar certos alimentos, ele não sabe qual é o melhor para melhorar essa situação, o seu João não bebe água. Em 2 frases eu resolvi o problema do seu João. Na verdade, eu resolvi o meu problema, porque o seu João continua com problema. Uhum. Né? Então, pareceu uma gatinha aí? Pareceu, desculpa. Tem uma intrusa aqui. Então, a gente realmente não fomos... Na faculdade que a gente dá aula, eu e a Alexandra, a gente sempre bate nessa tecla. Olha a pessoa, quem ela é, qual realmente é o problema dela e o que ela enxerga como problema. Que a gente também tem que considerar isso, né? Vamos tentar unir as 2 coisas e tentar resolver. Quando eu comecei a resolver o meu problema de desbiose, foi com uma médica que começou a me olhar como um todo, e não olhar só a questão da síndrome fúngica. Então, porque se você tem essa síndrome fúngica, ela é desencadeada por uma candidíase frequente, né? Constante. E eu tenho alergia ao principal medicamento que trata essa candidíase. E aí, como é que trata isso se eu tenho alergia? E a gente tratou com questões, com terapia e com alimentação, ponto final. E resolve super. E resolve super. Então, aqui eu coloquei as principais causas que aumentam essa permeabilidade intestinal. O que é importante a gente falar que isso não é regra. Por exemplo, estou estressada, tenho permeabilidade intestinal. Não é isso, tá? É que quanto mais eu vou somando esses pontos, quanto mais tempo eu fico sem tratar o meu intestino, maior chance eu terei, tá bom? Então, essa desbiose intestinal que a Alexandra falou, contaminação por cândida, mas essa contaminação frequente, e isso acontece, essa candidíase acontece, a maioria dos estudos falam, por uma fraqueza intestinal, baixa proteção do intestino. E, normalmente, se a gente for pensar, as mulheres que trataram candidíase, trataram com uma medicação. Então, você vai lá, toma a medicação X e trata a cândida. Mas ninguém olha o nosso intestino, né? Então, pois é. Gente. A cândida, ela está presente em toda mulher. Só que ela está quietinha. Quando ela cresce, significa que o meu intestino, então, de novo, está sendo lesado. Então, precisa olhar para esse intestino. Não é que não tem que tomar medicação, tem sim, né, o antifúngico. Mas eu preciso tratar meu intestino, senão ela vai voltar. E ela vai voltando cada vez mais forte. Tá? O uso abusivo de bebida alcoólica, então ninguém está pedindo para parar de tomar bebida alcoólica e nem café, é o excesso, é sempre o excesso. Bom? Dietas ricas em aditivos alimentares, é bem isso que a Alexandra falou. Então, a gente tem um hábito de... Agora é tudo industrializado, que é prático pra caramba. Mas olha aí, plantou, vai colher, né? Deficiências nutricionais, estresse excessivo, alimentos alergênicos, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Má digestão, né? Então, tem gente que come um alimento e fica com ele ali no estômago, no intestino, né? Parece que tá, nossa... Uma bomba. Uma bomba. Vamos ver que alimento foi esse, né? Qual a constituição dessa preparação para você estar com tanta dificuldade de fazer essa digestão? E algumas medicações também inibem a digestão, então tem que tomar cuidado. Tem gente que tem hábito de tomar protetor gástrico, né? Ele inibe a produção de um ácido que ajuda na digestão. Aí você está ajudando uma coisa e piorando a outra. Os agrotóxicos que a Alexandra falou, os poluentes de ar, metais pesados,
Quem mora em São Paulo ou em cidade urbana é quase impossível fugir disso. O problema é quando é combo, quando a gente tem tudo isso que a gente está comentando agora, mais os agrotóxicos, mais os poluentes, né? Aí vai ficando complicado. O uso crônico de antibióticos e anti-inflamatórios, meu Deus, eu sempre uso antibiótico, eu vou ter intestino permeável? Se eu sempre uso antibiótico, então bora proteger esse intestino para que ele não fique permeável. A lógica tem que ser diferente. Eu não tenho que chorar porque vai acontecer uma coisa lá na frente, eu tenho que me prevenir para que não aconteça, tá? Essa história, é muito possível cuidar do intestino para que ele não fique assim. E a questão da menopausa e da gravidez também é visto como uma possibilidade de permear esse intestino. Então, na hora que a gente, como nutricionista, faz orientação para a menopausa e para a gravidez, é importante a gente olhar para esse intestino. Pode passar, né? O que se diz quando se fala desse intestino permeável? Existe uma vertente da nutrição que ela é muito radical, que não é a minha, tá bom? Nem a minha. É radical, como a gente resolve? A gente exclui e trata. E o intestino permeável vem sendo estudado por essa linha da nutrição que é extremamente radical. Então, a orientação é, vamos tirar os alimentos que agridem esse intestino por um tempo, em média, a literatura fala 1 mês. A partir do momento que meu intestino restabeleceu, eu vou incluindo lentamente. Essa é a lógica da nutrição que estuda hoje o intestino permeável, tá bom? O que eu sugiro para que isso aconteça, precisa ter um nutricionista supervisionando. Não dá para fazer de cabeça, vou excluir tudo, porque quando a gente exclui um nutriente, eu posso excluir também nutrientes que seriam importantes, vitaminas do complexo B, principalmente. Na fala da Alexandra anterior, ela falou do glúten, ela falou da lactose. São esses alimentos que essa linha da nutrição pede para excluir. Então, por isso que, uma vez diagnosticado o intestino permeável, o nutricionista tem que estar ali do lado para fazer esse arranjo adequado. Não dá para pegar a receitinha de internet e fazer, não, porque isso é muito complicado, tá bom? E aí, pensando, uma vez que eu tratei esse intestino, eu tirei esses alimentos que são agressores inicialmente, eu preciso tratar. E eu trato com probiótico. Eu não sei se todo mundo sabe o que é probiótico, mas probióticos são as nossas bactérias que tem no nosso intestino, que são manipuladas na indústria, né, para dar um reforço no meu intestino. Então, isso vende em farmácia, existe também o kefir, que eu não sei se vocês já ouviram falar, tem o kefir de leite, o kefir de água, eles orientam a questão do kefir de água, que são bactérias boas, que também estão presentes no nosso organismo, mas a gente toma para dar um reforço. Aumentar o exército de combate às bactérias ruins, tá bom? Então, eles orientam que a alimentação tenha a presença dos probióticos, do kefir, kombucha, não sei se vocês já ouviram falar, vegetais fermentados, ou seja, a gente precisa dar alimentos que vão servir de nutrientes para a nossa microbiota boa. Outro ponto que a nutrição funcional trabalha, ela trabalha com alimentos que são anti-inflamatórios, por isso que eles colocam o gengibre, a cúrcuma, o própolis, chás, vegetais. Se vocês forem pensar aí, e tudo que eu vou falar até o final desse slide, são alimentos naturais. Não falei de nada industrializado, olha lá, alimentos que facilitam... E não falou de nenhum medicamento, né? Não falei. Vê, ó, alimentos que facilitam a digestão, alecrim, gengibre, eu lembro muito da minha avó, que fazia o chá. Agora a gente compra chá em saquinho pequenininho, põe na água e não tem gosto de nada. E não funciona, né, Fred? Não funciona. Não funciona. Para mim, chá de saquinho não é nada. É gostinho de chá, só. Gostinho de alguma coisa.
É isso mesmo. E outra coisa, você falou uma coisa importante, Maíra. Mayra, o chá é sem açúcar? Ai, meu Deus, eu não acredito. É chá, gente. Porque se a gente Chá coloca o tem que ter gosto açúcar, de chá, né? Não tem que ter gosto de açúcar. se a gente coloca açúcar, a gente está alimentando a microbiota ruim. Olha aí de novo, né? Alimentos antifúngicos, orégano, cravo. Então, pode usar bastante orégano na comida. Ele é bem-vindo, ele é considerado antifúngico. Tem gente que faz até chá de orégano. É super bem-vindo, tá bom? Óleo de coco, cuidado. Então, saiu na mídia que óleo de coco é bom. Tem gente bebendo aí óleo de coco, de tanto que... E aí, depois o colesterol começa a subir. Tudo em excesso não é bem-vindo. O nutricionista vai saber dosar quanto cada um de vocês pode tomar de óleo de coco, né? Pode usar de óleo de coco. E alimentos ricos em tiamina, zinco, vitamina A, vitamina D. Meu Deus, eu não sei onde eu vou achar tudo isso. Quanto mais colorida a sua alimentação, mais garantido você terá todos esses nutrientes. Ah, mas como assim mais colorido, né? Os alunos preenchem o nosso saco e falam, pode M&M's, porque M&M's é bem colorido, né? Não é esse colorido, não. É a questão de salada, tem que ter salada no prato, legumes, tem que ter arroz, feijão, carne também tem que ter. Mas tem gente que só coloca no prato o arroz, feijão e a carne. E a salada? Aí, hoje estou com preguiça. E quando faz frio, então? Mas tem que comer salada no frio? Tem coisa que eu não entendo. Mas por quê? E no Tá frio, frio? geralmente, as pessoas comem coisa mais gordurosa, né? Ainda, mais Pois é. pesada. Deixa eu fazer uma pergunta que é bem relevante até na questão de vitaminas, porque uma das coisas que a gente vê muito, né? E isso é muito falado no meio de quem tem fibromialgia, a questão de deficiências de vitaminas e aminoácidos e entre outras coisas. E aí, a minha pergunta é, muitas pessoas acabam partindo para tomar comprimidos, né, polivitamínicos, que é o caminho mais fácil, muitas vezes, né, do que se ter o tempo de preparar uma alimentação colorida, diversificada e tudo mais, ou porque realmente não aguenta por tanta dor levantar da cama e ter esse trabalho todo de preparar tudo isso, ou por questão de correria de trabalho, não para em casa e às vezes acaba comendo em restaurante, apesar de quando come em restaurante consegue até deixar um prato mais colorido, né? Mas enfim, a minha pergunta é, funciona? Eu sei, obviamente, que se a gente comer é muito melhor, né? Mas qual que é a diferença em si de funcionamento, né? De realmente funcionar? A questão de você toma o seu comprimido polivitamínico e a alimentação. Qual que é a diferença de um para outro na questão de funcionamento? Porque... Na verdade, não é nem a questão do funcionamento. A nossa maior preocupação é que você não sabe o que o seu organismo está em déficit. E quando você abre o frasquinho e toma de zinco, você toma e você pode ter sobrecarga de algum nutriente. Então, o melhor do que comprar o suplemento é investigar qual a carência você tem. Uma vez que você investigou qual é a carência, o primeiro passo é tentar suprir isso com alimentação. Sempre. É que abrir o frasquinho e tomar um comprimido é prático, mas não é saudável. Então, antes de usar qualquer polivitamínico, eu preciso saber se eu realmente preciso daquilo. E se eu já tentei pela alimentação, já tentei, eu preciso mesmo suplementar, então o que você precisa suplementar? É a vitamina A, então vamos suplementar, né? A vitamina D, eu acho que é um dos maiores exemplos, sabe? Que as pessoas estão suplementando direto com vitamina D, sem saber a real necessidade, sendo que a gente sabe que o sol, período da manhã, período da tarde, ajudaria e muito, nesses 2 períodos, né, sem o protetor solar. Depois eu passo protetor como, né, para proteger em relação ao câncer de pele. Mas é mais fácil eu ir na farmácia comprar um frasquinho e me encher de vitamina D do que pensar no primeiro ponto importante, que é tomar um solzinho gostoso. Mas é a questão da pílula mágica, né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda vão sempre atrás do caminho mais fácil.
Seja por N motivos, eu não estou julgando, a gente aqui não julga ninguém, sabe que é difícil, né? Cada um sabe da sua história, das suas dificuldades, mas é uma realidade. Tô com dor, vai lá no médico e fala, eu quero o remédio que tire minha dor. E aí estamos falando de dor crônica a gente não fala de cura, a gente fala de controle. E aí que tá o problema, quando a gente entra falando assim, olha, então vamos tentar entender o que está acontecendo no seu corpo, tá? Então qual profissional eu vou passar? Vai passar por vários profissionais, porque a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo com você. É alguma disfunção na sua alimentação? A questão emocional? Você está praticando atividade física? Você está fazendo, seja lá qualquer coisa que você vai fazer, né? E dá muito mais trabalho, no final das contas, para a pessoa tentar ir mudando o seu hábito, porque é muito mais fácil tomar um comprimido e achar que vai passar tudo e vai melhorar, seja para emagrecer, as pessoas vão atrás de comprimidos, ou de massagens, ou de cremes modeladores, ou seja, para melhorar a questão de dor, em vez de fazer uma atividade ou mudar o seu ritmo, as pessoas vão atrás de medicamentos, seja as vitaminas, é muito mais fácil você ali ter o prazer de preparar a sua alimentação bonitinha, que você sabe o que você está comendo, você sabe o que você está cozinhando, você sabe como está sendo preparado e tudo mais, mas é muito mais fácil assim, tomar um remédio e seguir a vida, né? Porque as pessoas tendem a querer a pílula mágica. Mas não existe, porque nem para você ficar, eu sempre falo que nem para você ficar rico, ganhando na Mega Sena, você não consegue através de mágica. Até para isso você tem que ter pelo menos o trabalho de jogar, né? Você não vai acordar hoje, eu vou acordar rica, vou ganhar na Mega Sena, e bum, o dinheiro cai. Não, pelo menos eu vou ter que ter o trabalho de jogar e ter a sorte de ganhar. Então, não existe, gente, não adianta. É o que elas estão falando aqui. Precisa realmente, pelo menos, um mínimo de esforço, né? Pelo menos tentar melhorar a sua rotina. Seja lá o que você precisa ser bem investigado e atrás de um profissional bom, um profissional qualificado que te ajude realmente a mudar a sua rotina, se reeducar. Isso aí. Isso, e aí acho que vai bem dentro, né, Mayra, do que você está falando, dessa coisa de reorganizar a rotina, né? Então a gente fala muito lá na nossa página dessa coisa da organização da rotina para se alimentar melhor, para comer melhor, né, para se planejar para isso, para pensar na sua lista de compras, né, e aí organizar o que é que você vai comer, né? Então a gente organiza, eu sempre falo isso, a gente organiza tanta coisa, então eu vou trabalhar amanhã, eu olho a previsão do tempo hoje, eu penso a roupa que eu vou pôr, o caminho que eu vou fazer, e com alimentação, né, muitas vezes a gente negligencia muito isso, né? Então, planejar, né, e pensar mesmo, né, o que é importante eu colocar na minha alimentação, se eu quero aí promover mudanças na minha saúde intestinal, considerando, né, tudo que a gente veio falando até aqui, esses alimentos que até a Irani já citou, então, que são os probióticos, os prebióticos, né, e também os simbióticos, eles são super importantes porque eles vão ajudar justamente a aumentar aquelas bactérias que são boas e que são protetoras do intestino, né? E aí ajudam, né, de novo, a alcançar aquele equilíbrio, né, e tentar buscar aí acabar com o que a gente falou da desbiose e da permeabilidade do intestino também, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, não se apeguem às marcas, tá? Eu devia até ter tampado aqui, agora que eu me atentei a isso, mas a ideia, né, é a gente mostrar que os prebióticos, eles estão encontrados em vários alimentos, né, naturais, né, então as frutas, verduras e legumes, né, os farelos de fibra, né, são alimentos que ajudam aí, né, nessa questão intestinal, porque são prebióticos, e os probióticos são encontrados principalmente em alguns alimentos industrializados que têm a adição de algum tipo de bactéria, né? Então a gente tem aqui esse leite fermentado, que é bem famoso, todo mundo sabe, inclusive, o nome da bactéria que tem nesse leite fermentado, então falam muito, né, dos lactobacilos vivos, né? Então os lactobacilos, eles são um tipo de bactéria boa, né? Uma bactéria benéfica que vai ajudar na proteção do intestino, a melhorar a microvilosidade, a diminuir a permeabilidade do intestino, né? Então aqui é só um exemplo, né? Então tem vários alimentos, acho que a indústria de alimentos vendo, né, o potencial que esses alimentos têm. Então hoje a gente tem marcas variadas, então a ideia não é, por isso que eu falei, não se apeguem às marcas, mas sim saber que existem alternativas em que a gente pode obter aí os probióticos a partir, né, de vários alimentos. E a gente tem os simbióticos também, que aí é uma junção de prebiótico com probiótico,
que a gente vai encontrar realmente mais em farmácia, e aí geralmente a gente recebe uma recomendação médica ou de um nutricionista para o uso desse tipo de produto, né? Que vai ajudar, por exemplo, a Irani, né, falou da situação dela, né, que ajustou a questão da permeabilidade intestinal e da desbiose dela, e aí, com certeza, além das questões da alimentação, né, eu me recordo que ela também fez uso, né, de simbióticos, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer o paciente. Então, a ideia aqui é a gente conversar e deixar a pulga atrás da orelha, né? Mas para a gente saber, caso a caso, a gente precisa mesmo de uma consulta, né? Acho que isso é a grande questão, né, da nutrição é que a gente ouve muita coisa, né, e às vezes no desespero, numa tentativa de melhorar de alguma coisa ou de outra, acaba, né, aderindo a coisas que são faladas de forma muito genérica e que vai dar certo para uma pessoa e não vai dar certo para outra, né? Então, numa conversa mais individualizada, a gente consegue realmente entender melhor o que está acontecendo e fazer uma melhor indicação, né, para um cuidado melhor aí com a saúde como um todo, tá? Acho que esse é o nosso último slide. Vou, então, só botar aqui algumas perguntinhas que foram passando aqui, só para, então, a gente... a Dora, então, pergunta assim... vocês falaram do açúcar, né? Então, ela mandou... Mas nenhum tipo de adoçante, falou que açúcar e adoçante faz mal, mas tem algum tipo de adoçante ou algum melhorzinho para ela tentar trocar para o café? Não sei se tem alguma coisa que ajude. Tem uma das coisas que a gente gosta de falar bastante, que é da educação do gosto. História é essa de educação do gosto? A gente aprender a sentir o gosto do alimento. Então, o adoçante, alguns estudos recentes falam que ele é bem-vindo para quem é diabético. Para quem não é diabético, a gente orienta que use o açúcar, mas aprenda a reduzir o açúcar. Quando a gente não nasce com um paladar para açúcar. Nós aprendemos, somos ensinados normalmente pelos nossos pais a gostar de açúcar e a cada vez mais. E a gente pode aprender o inverso, fazer essa regressão, mas com um olhar positivo. Então, em relação a açúcar e adoçante, para quem não é diabético, até por todos os malefícios que o adoçante pode trazer, eu sugiro deixar o açúcar e reduzindo a quantidade do açúcar. Porque quem opta por isso, vai chegar um momento que vai... Não, de verdade, eu falo isso porque eu sou prova viva disso. Para mim, hoje, se eu tomar um café com açúcar, para mim joga no lixo, porque é ruim. Porque eu acostumei a consumir alimentos sem açúcar. Mas não foi do dia para a noite. E diz verdade, não é fácil. Mas hoje eu acho tudo muito doce. Tudo é muito doce. Porque a educação do gosto foi sendo construída. Então, Dora, o que eu sugiro não é para tirar o açúcar. Aí, olha, a gente pediu para ela falar do café, agora é do açúcar, né? Coitada. Não. Vai reduzindo esse açúcar. Aí eu ponho um exemplo. Põe uma colher de sopa bem cheia, vou pôr uma rasa. Depois que eu acostumar, vou colocar uma colherzinha menor. E eu vou reduzindo aos poucos e o meu corpo vai entendendo isso. Quando você quiser depois colocar uma colher cheia, ele vai estranhar. Fala, nossa, que doce. Então, porque tem gente que opta por adoçante e acha que usar adoçante é fazer esguicho, sabe? Faz... Você coloca o dobro do que fosse açúcar, né? Você coloca 2 gotinhas para 1 colher de açúcar. Vai lá e coloca 4 para achar que vai adoçar igual. Então, a minha sugestão, não sei se é a mesma opinião da Alexandra, mas é ir reduzindo o açúcar da sua vida. Não precisa de exclusão, mas vai reduzindo até você não precisar tanto dele. Tá bom? Perfeito. E tem uma coisa também com relação aos tipos de açúcar, né? Então, tentar também, às vezes depois, com o tempo, né, trocar o açúcar branco, por um açúcar mascavo, um açúcar orgânico, né? Então, não é aquela caloria vazia que a gente fala, dá para obter algum tipo de nutriente daquele açúcar também, algum benefício, né? Mas também não é porque é orgânico ou mascavo que pode usar em grande quantidade, né? Esse processo de educar o paladar
deve acontecer da mesma forma. Perfeito. Mas a gente consegue entender aqui uma amiga fibromialgica que deixou de comer tudo, que é carboidrato e lactose totalmente, fala que as dores não melhoraram. Geralmente a gente vê muito na questão de fibromialgia as pessoas indo, seguindo as dietas, né, que vêm milagrosas, mais uma vez a gente batendo nessa tecla, e aí tiram tudo. Não pode comer glúten, não pode comer carboidrato, não pode comer proteína, não pode, né, eles vão tirando tudo. E aí percebe que realmente não muda nada. Não, muitas vezes não muda nada, porque não é, né, essa questão, né? Bom, perfeito. Só para ressaltar aqui, então, que a gente botou esse comentário dela. Deixa eu só comentar uma coisa, que uma das coisas também é que a mudança não acontece do dia para a noite. É extremamente lento, porque o prejuízo do intestino também foi uma construção a longo prazo. É que, como a Mayra falou, se eu estou com algum problema, eu quero resolver ele agora. Mas não funciona assim. Então, primeiro que eu não sou da vertente que tem que excluir tudo. Mas uma vez organizada a alimentação, as coisas não mudam do dia para a noite. É a longo prazo mesmo, é de formiguinha. Mas quando acontece, o benefício é visível, é maravilhoso. Então, tem que ter paciência mesmo, né? Perfeito. A Margarete, eu tomei um complexo vitamínico e acabei com uma constipação intestinal terrível. Oh, meu Deus. Pedra, a gente intestino da Pedra sofrendo. O que acontece? É lógico que há situações em que o complexo vitamínico ele vai ser necessário e, né, esse indicado vai ter que fazer uso. Mas esse uso ele não deve ser prolongado, não é um uso para toda a vida, né? Tem que ser um uso sob indicação de um profissional, seja um nutricionista ou um médico, né? Por quê? Os medicamentos também são produtos químicos, né? E entram aí na parte dos alimentos que podem levar ao desequilíbrio intestinal, né? Então, são aditivos químicos que a gente pode obter da alimentação, mas que numa situação de deficiência, a gente vai precisar da suplementação, mas em geral ela é temporária. Né? Quando ela não é temporária, por exemplo, pessoas que fazem cirurgia bariátrica, em geral, vão usar para o resto da vida. Né? E mesmo assim, vai dosar, né? Vai fazer dosagem de vitaminas, de minerais, para ver qual é que está precisando, porque nem sempre vai estar precisando de todos. Né? Então, infelizmente, no Brasil, acho que em todos os países, que eu não sei se pode ser que algum país não, mas a gente tem acesso livre a polivitamínico e polimineral. Né? Você vai na farmácia, tem uma prateleira com todas as cores que você quiser, né? E aí acaba fazendo esse uso muitas vezes indevido, né? E o ruim a gente vê ainda para criança, né? Tem ali uma prateleira só para criança com vitamina, tem goma de matar, né? Dos Flintstones, não sei o quê. Então é uma loucura. As crianças querem comer como se fosse bala. Exatamente. Bom, Maria Valtzi dizendo que não toma nada por conta. Muito Ótimo. Bem, Maria Valtzi. A Maria Valtzi, ela é muito aplicada. Eu preciso ressaltar que ela tem os grupos, né? O Dona Dolorida e um outro grupo que eu fiz parte também, que a Abrafibro, ela tem como os profissionais multidisciplinares dela. Ela assiste todas, participa de todas, tira dúvida de todas e vai seguindo todas as orientações. Então, ela tenta ao máximo se ajudar da maneira que ela pode. A maneira que ela pode neste momento é seguir os profissionais que ela conhece, que ela confia. No caso, eu fico muito feliz dela estar aqui no Dona Dolorida com a gente também. Então, obrigada, Maria Valtzi. Bom, é isso, né? E ela disse que no caso dela, os medicamentos que ela toma é para controle médico, mas que ela não toma nada sem isso. Bom, acho que as perguntas acabaram, meninas. Eu queria abrir um espaço para vocês falarem do curso de nutrição. Eu prometi para o pessoal que vocês iriam comentar, então, sobre como que é o curso de nutrição do Santa Marcelina. Então, eu queria pedir, por favor, para vocês explicarem como é que funciona, qual é a visão de vocês, porque a gente sabe que é bem legal. Eu sou meio, né, suspeita de falar por trabalhar direto com elas, mas vou deixar o espaço para vocês, por favor. Então, a Alexandra faz parte do time lá de professores, né, da Faculdade de Santa Marcelina. Eu dou aula no curso e coordeno também o curso de nutrição. E esse curso foi pensado com esse olhar aí, dessa lógica que a gente discutiu muito em aula, né? Como a gente trabalha com alimentação,
mas pensando no indivíduo como um todo e não unicamente numa doença ou numa situação de saúde. Então, acho que esse é um dos grandes ganhos desse curso de nutrição. Então, a gente forma nutricionistas com esse olhar que a gente chama de olhar ampliado. O que tem de diferencial nesse curso? Além da questão da grade curricular, que faz com que o aluno tenha essa visão diferente, lógico que ele tem embasamento científico, mas ele também aprende isso na prática. E como ele aprende isso? Ele aprende nos estágios, são 4 campos de estágio: saúde pública, unidade de alimentação e nutrição que acontece em restaurantes, a nutrição esportiva e também a nutrição clínica. Acho que uma das coisas que a gente tem orgulho de dizer, que a maioria desses campos de estágio acontecem no Santa Marcelina, né, na congregação Santa Marcelina, e saúde pública, que eu acho que é a menina dos olhos da Alexandra, a gente tem a oportunidade de ir à casa do paciente e conhecê-lo, de trabalhar fazer consulta compartilhada, então, com outros profissionais, isso a gente ganha muito. A maioria das faculdades também não tem estágios em nutrição esportiva, que é o que vem crescendo muito hoje, então a gente precisa olhar. A questão clínica, que é o olhar hospitalar e o olhar ambulatorial. Então, acho que esses são os principais diferenciais. Mas, e acho que esqueci de a proximidade dos professores com os alunos. Esse é um ganho. Então, o aluno tem dúvida, a gente está ali do lado. Agora, com essa questão da pandemia, a gente está online, os alunos têm nosso WhatsApp, aí é toda hora, pro. Isso a gente não vê em lugar nenhum. Mas, além da questão da faculdade, tem o nosso compromisso como educador, como professor, né? Queremos formar pessoas melhores. E, puxando a sardinha para a Faculdade Santa Marcelina, a gente construiu o curso para isso, né? Então, a gente fica de boa lá, e de boa no sentido de que a gente faz o que a gente gosta, e faz com muito prazer. Perfeito. Obrigada, Irani. A Lê quer falar alguma coisa? A Irani falou tudo. Falou tudo. Eu ia ressaltar justamente, acho que isso da proximidade que a gente tem com os alunos, né? Do vínculo, de que a gente está com o aluno para além do momento de sala de aula, né? E acho que isso é um diferencial importante mesmo. É só isso. Adorei estar com vocês. Foi muito gostoso. Foi um bate-papo muito bom. Tá certo, aqui Nutrição Gentil SP, pessoal, lá no Instagram, não deixem de seguir a página delas, lá elas vão dar muitas mais dicas, mas é claro que, assim, elas são parceiras do Dona Dolorida, então, se ficou alguma dúvida em qualquer coisa que aqui foi apresentado, ou surgiu alguma coisa que a gente possa orientar à distância, por favor, entre em contato com a gente, as meninas, elas não se negarão jamais a ajudar, são nutricionistas, como vocês viram, extremamente experientes e gostam do que fazem, então isso a gente já faz o melhor tratamento possível quando a gente gosta do que faz, então, por favor, fiquem à vontade para seguir a página delas, não deixem de continuar aqui, compartilhando as nossas lives, ajudando quem precisa também, levem as informações que aqui vocês aprenderam para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir hoje. Obrigada a todas, meninas. Muito obrigada. Alexandra e Irani. Obrigada, gente. Fizeram uma aula aqui, assim, eu já estava com a expectativa aqui, mas minha expectativa foi lá no céu. Que bom. Eu aprendi muito, eu agradeço. Eu acho que hoje foi a live mais longa do Dona Dolorida, 2 horas de live. A gente foi fazer em 1 hora cravado, imagina, né? Nunca. Não dá. Teremos outras lives mais para frente com elas também. Eu vou fazer questão, então, por favor, solte a hashtag Queremos o Nutrição Gentil mais vezes no Dona Dolorida, para que a gente possa trazer elas. Elas são extremamente ocupadas, mas sempre que podem estão aqui. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada de coração. Lembrando a todos que semana que vem a gente tem outra live agora com as gerontólogas. Você sabe o que é uma gerontóloga e para que serve? Hein? Será que vocês sabem? Então, vamos falar sobre o envelhecimento. Será que envelhecer dói? Será que eu sou obrigada a sentir dor porque eu estou envelhecendo ou não? Fiquem ligados, sexta-feira que vem, live com as meninas da JC Cuidar, Jaqueline e Carol. Um beijo grande, Alexandre e Dani. Um beijo a todos que estiveram presentes.
Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.